A Polícia Federal faz uma operação em Pernambuco contra o desvio de recursos públicos e corrupção. O alvo da ação é o município da Mata Sul do estado. A prefeitura teria contratado, em caráter emergencial, uma empresa para serviços de manutenção da frota de carros, localizada a mais de 110 quilômetros de distância. Os investigadores descobriram indícios de relações pessoais entre o prefeito e o dono da companhia. São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão. 1 em cada 5 afrodescendentes em idade escolar abandona o sistema educacional antes de concluir o ensino fundamental na América Latina. É o que revela um levantamento do Banco Mundial. Apenas 2/3 daqueles que iniciaram o ensino médio finalizaram os estudos. Os afrodescendentes com 25 anos ou mais equivalem a 1/4 da população latino-americana. Apesar disso, eles representam apenas 12% do total de pessoas com ensino superior na região. A Natura iniciou a etapa mais importante da integração com a Avon, que foi comprada em 2020 e vem passando por um longo processo de adaptação de negócios. As vendas das duas companhias foram unificadas. As pessoas que revendem Natura ou Avon terão um único cadastro e poderão registrar os pedidos de produtos no mesmo aplicativo. Os centros de distribuição já foram integrados. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia! 11h06, terça-feira, 23 de maio de 2023. Está começando o CBN Esportes, comigo, com Carlão de Freitas, com toda a equipe da CBN, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, Fábio Scheibe, hoje com muitas notícias envolvendo aí o futebol pelo mundo, o que está acontecendo lá com o Vinícius Júnior no Real Madrid, no futebol espanhol. E nós vamos juntos até ao meio-dia. Não é, Antônio Lupe? Bom dia, uma boa terça-feira pra você. É isso, Carlão. Bom dia, ótima terça-feira a você e aos ouvintes que acompanham o CBN Esportes. E ressaltando que o ouvinte pode participar do programa conosco. Através de qual plataforma, Carlão? Você pode acompanhar, você pode... Ele quebra. Mande sua mensagem pelo WhatsApp pelo 19 9918670 19 9918670 991869070. O Lupe me desconcerta. 991869070. Antônio Lupe, você agora, 19 991869070. Mensagem de texto ou mensagem de áudio? O que é melhor pra você? Eu gosto mais de mensagem de áudio. Isso. Porque o ouvinte participa do programa conosco. A voz dele vai pro ar. Então eu prefiro particularmente, na minha humilde opinião, eu prefiro mensagens de áudio. Tá certo. Você tem alguma sugestão de enquete, um assunto que a gente pode colocar em pauta? Hoje o São Paulo vai estar em campo, amanhã Palmeiras em campo pela Liberta, o Corinthians também, o Santos, tem duelo de Atléticos hoje pela Copa Libertadores, hoje recheado o mundo da bola que já Fábio Scheibe vai trazer para nós. Falando em Fábio Scheibe, bom dia, Fabião! Bom dia, Carlão. Bom dia, ouvinte CBN. Tudo bem por aí, Carlão? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, em Itu? Tudo certo também. E eu chego aqui com informações sobre o caso de racismo contra Vinícius Júnior, viu, Carlão? Ao menos uma resposta nesta terça-feira. A Polícia Nacional da Espanha deteve 3 torcedores que insultaram um brasileiro com xingamentos racistas no duelo entre Valência e Real Madrid. O Valência afirmou estar cooperando com as autoridades. Prometeu banir do estádio os torcedores culpados. Patrocinadores principais da La Liga se solidarizaram com Vini e manifestaram apoio ao brasileiro.
E ainda sobre os insultos racistas na Espanha, que infelizmente são recorrentes, né? A polícia também prendeu 4 homens suspeitos de terem pendurado, lá em janeiro, lembra disso? Um boneco com a camisa de Vinícius Júnior em uma ponte de Madrid. O fato ocorreu antes do clássico entre Real e Atlético. Tá certo, Fábio Chaib. Aliás, eu tava acompanhando um Twitter, até me esqueci, era de um dublador. Esses caras que fazem também leitura, além de dublador, eu esqueci o nome dele. Ele faz leitura labial e é um dublador. Cara, ele colocou o lance do jogo contra o Valência. Meu Deus do céu, é horroroso. É horroroso. Horroroso realmente as falas. O Vinícius Júnior desesperado apontando o torcedor. Depois aquela confusão, a expulsão. Gente do céu, lamentável. Júlio Nascimento, bom dia, uma boa terça-feira pra você. E o Guarani, pós-derby, fortalecido depois da boa atuação em Moisés Lucarelli, mas agora é vida que segue, preparação para o jogo contra a Chapecoense. E vem Bruno Nazário aqui, eu acho que é a primeira vez que ele enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro, Julião. Não sei se te peguei de surpresa, mas eu acho que é. Tudo bem, né, Carlão? Um abraço para você, para todo mundo acompanhando a CBN Esportes. Pois é, teremos aí a volta, né, de Bruno Nazário ao lugar que ele foi muito feliz, principalmente a passagem dele em 2018, muito importante. Também não me lembro, Carlão, puxando aqui de cabeça, né, o período que o Bruno esteve no Atlético Paranaense, no Vasco, no América Mineiro. O América também estava na primeira divisão. Num primeiro momento, acredito que será a primeira vez desde a saída do Nazário que ele vai enfrentar, né? Ele estava no Vasco ano passado. Mas o jogo foi em Manaus, né, Julião? Lembra quando era mano do Guarani? Foi em Manaus e o outro foi em São Januário. Isso. Então acredito que você esteja correto, hein? O Botafogo jogou a Série B ano passado só, né? Isso. Ano passado ele disputou a Série A, Botafogo. Isso, então é isso. Então é a primeira vez aí que o Bruno Nazário retorna ao Brinco de Ouro, correto, Carlos Eduardo de Freitas. E o Guarani já com ingressos à venda para esse compromisso contra a Chape, os mesmos preços, Carlão, 60 inteira, 30 a meia entrada em todos os setores. O Guarani ainda segue também a sua campanha de impulsionar o sócio torcedor, e dentro de campo o técnico Bruno Pivetti tem dúvidas, mas a famosa dúvida positiva. O Derek recebeu oportunidade no derby. O Bruno Mendes entrou, foi herói do jogo, está mais condicionado e, na avaliação do técnico do Guarani, é o titular. Então daqui a pouco a gente fala sobre as possibilidades de mudança na equipe do Bugre para enfrentar a Chape na quarta-feira. Tá certo, Júlio Nascimento, daqui a pouco tudo sobre a preparação do Guarani para o jogo de amanhã, 9h15, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre recebe a Chapecoense, ao reencontro da torcida com o Guarani, com o time do Guarani, depois do derby no último domingo no estádio Moisés Lucarelli. Agora sim, Antônio Lupe, você já foi apresentado, já fizemos aqui, né, um mise-en-scène com relação ao Zap Zap, mas agora o noticiário da Ponte Preta. Existe vida pós-derby, Antônio Lupe, e a Macaca vai estar em São Luís para enfrentar o bom Sampaio Corrêa. Vem de 2 vitórias jogando em casa, e no histórico de confrontos entre Sampaio e Ponte, a Macaca só venceu apenas uma vez lá no estádio Castelão. E a Ponte tenta sair da zona do rebaixamento e para isso precisa conquistar a sua primeira vitória como visitante na Série B de 2023. Sem Gé e Arthur, que estão suspensos. É claro que o derby passou, mas hoje, antes da viagem para São Luís, Fábio Sanches concedeu uma entrevista coletiva. Perguntas foram enviadas para a assessoria, que repassou ao atleta. E Fábio Sanches afirmou que se tem um culpado pelo empate contra o Guarani, esse culpado é ele. Rapaz, declaração forte do capitão Fábio Sanches, referência na campanha do título na Série A2, um dos líderes da equipe, bom jogador, falhou no derby, mas não sei, nós vamos discutir aqui, mas acho que ele tem crédito, não é pra tanto não, eu assumo a responsabilidade, não, falhou, saiu o gol, mas eu acho que também não é pra tanto. O Fábio Sanches tem muito crédito com a torcida pontepretana.
Ok, fechado aí o primeiro bloco do CBN Esportes, ali no comando nas carrapetas. Valmir Bortoleto já recuperado depois do derby de domingo, tava meio tristinho por causa do empate do Guarani, mas faz parte, Valmir, não tem jeito, o Bugrão jogou bem, não merecia ter perdido, não merecia perder o jogo, foi lá e pegou um empate. E claro, nos botões, nos streamings, Daniel França, é o CBN Esportes e você participa, então vai participando pelo Zap Zap, pelo 9186-9070. 19 é o código, Lupe. 99186-9070. O intervalo é muito rápido. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Então vamos ao noticiário do trânsito com Mário Quintino. Bom dia, Mário, uma boa terça. Oi, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da região do Cambuí. A gente vem acompanhando obras que acontecem na Júlio de Mesquita, então atenção, nosso ouvinte que vai em direção do Centro de Convivência. Inclusive tem lentidão exatamente ali no Centro de Convivência. Você que segue pela Júlio de Mesquita, siga aí com atenção. Mais cedo também tinham obras ali na Conceição com Antônio Cesarino. Agora a situação já é um pouco mais tranquila ali no trecho. Ainda tem uma movimentação intensa, mas agora o nosso ouvinte já segue aí sem maiores dificuldades. Eu trago informações também para quem segue pela Norte e Sul. Na Norte e Sul ainda tem dificuldade em direção do Taquaral por conta de obras proximidades da Júlio Prestes. Então quem puder evitar passar ali por aquele trecho, exatamente por conta dessa lentidão, se você vai para o Taquaral, uma boa opção seguir pela Rua Paula Bueno, que por enquanto é um bom caminho. Carlão. Valeu, Mário. Diversão garantida é na Sky. Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros 6 meses. Ligue agora para 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz. ZYK 570. AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Voltamos com o CBN Esportes, terça-feira, 23 de maio. Antônio Lupe, e a galera está participando pelo nosso WhatsApp? Como que está a terça-feira no Zap Zap da CBN? O Zap Zap da CBN sempre com muitas participações, Carlão. A Nair está desejando um bom dia. Valeu, Nair. Apenas isso. Bom dia, Nair, para você também. Quem mandou mensagem pra gente também foi o nosso amigo Emerson, mandou aqui também um bom dia, ouvindo a CBN. Quem também mandou bom dia pra gente foi o nosso amigo Chicó.
Chicó, corredor, hein? Tem aqui a foto. Sim, então é da sua fazendo o turma. seu jogging. Você, Berenguel. É da nossa turma, né, Carlão? Da nossa turma. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Derivaldo. Bom dia, Carlão, a todos da equipe CBN. Estou num condomínio fazendo... É o jardineiro, o nosso amigo Derivaldo, sempre trabalhando com o ouvido no rádio sintonizado na CBN. Muito obrigado também ao Derivaldo. E temos mais mensagens. Temos mensagens de áudio. Boa! Mensagens de áudio que chegaram nesse começo de programa. Bom dia, meus amigos da CBN. Bom dia a todos aí. Final de semana com muita adrenalina, né? E o meu encontro com o Eliel no Taquaral? Ele tá bem? Passa bem? Ou ele tá em choque ainda? Um abraço a todos, fica com Deus aí. Chassi de grilo na área. Teve um encontro. Teve. Acho que a gente vai repercutir esse encontro no Arena, CBN. Vale a pena abrir o programa. Abrir o programa com esse áudio. Já até separei aqui. Esse áudio será replicado no Arena CBN para comentar esse encontro entre Peterson, denominado Chassi de Grilo por Eliel Almeida, e o encontro com o apresentador do Arena CBN. Temos mais um áudio. Bom dia, Fábio Veloso. Eu sempre falei que o Corinthians não vai enquanto tiver aquela meia dúzia de jogadores com bengala. Mas vocês, da imprensa, ficam defendendo por causa da bendita história. Quem gosta de história é museu. Esses jogadores de bengala não servem mais nem para a Série B. Tem que aposentar. Parem de defender. Rapaz, polêmico, hein? Vocês da imprensa. Eu vou acionar o Júlio. Ô, Júlio, você que é da imprensa aí. Fábio Chaib, cara, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, quem mais aí? Paulinho. E aí? Augusto. A história desses caras é maravilhosa, mas concorda com o Fábio Veloso, ou Julião? Você que é da imprensa? Eu acho que, claro que existe um certo exagero quando o Fábio se refere a tá fazendo aí, né, uma relação com a idade dos jogadores. Eu acho que não necessariamente a idade dos jogadores, mas aquilo que eles têm a oferecer dentro do projeto do Corinthians, né? E eu gosto muito de citar o exemplo, Carlão, do Real Madrid. Porque sempre que o Corinthians traz, o fulano que passou lá em 2014, 2015, parte da torcida gosta pela memória afetiva, mas a outra parte não gosta justamente por entender que esses jogadores não vão entregar o que entregaram no passado. Fagner, o próprio Gil caiu muito, o Cássio não é o mesmo Cássio de 10 anos atrás, embora não acredite que ele seja um dos grandes motivos aí da fase do Corinthians. Mas você vai no Real Madrid, Carlão, quando o Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, começou a cair de produção. O que fizeram com o Cristiano Ronaldo? Quando o Sérgio Ramos, o maior zagueiro da história do Real Madrid, começou a cair de produção, o que fizeram com o Sérgio Ramos? Casimiro, o que fizeram com o Casimiro? Agora o próximo é o Benzema. Lá não tem essa de você é ídolo, a história vai ficar aqui para sempre, não. Quando tem um sinal de queda no nível técnico, o Real Madrid já fala obrigado, você será eternamente ídolo, portas abertas para você, mas como jogador nesse momento não dá mais. Eu acho que o Corinthians tinha que ter mais dessa filosofia, porque eu tô convicto, eu acho que os veteranos têm prejudicado muito esse processo de reformulação, viu, Carlão? É verdade, Júlio. Enquanto você falava do Real Madrid, me veio à cabeça também o Liverpool, né, com a situação do Firmino. Você faz uma grande homenagem, você demonstra gratidão por tudo que o atleta ofereceu, entregou para o clube, sei, dependendo do que ele fez, ou estátua, ou música, ou homenagens, camisa comemorativa, não sei, você presta aí uma homenagem merecida e término do contrato que ele vai buscar aí novos caminhos. Gostei, Julião. Eu acho que a gente não precisa... Os exemplos do Júlio foram muito bons, mas quem tá fazendo isso recentemente, Fábio Chaib pode falar melhor, é o Palmeiras. É claro que as conquistas também ajudam, né? Sim. Por exemplo, Jailson, goleiro, quando foi desligado do Palmeiras, chamaram Jailson, fizeram uma foto com os títulos que ele conquistou. O Scarpa, quando acabou o contrato, o Palmeiras chamou o jogador, fez ali um agradecimento com os títulos com que ele conquistou. Acho que teve outros atletas. Felipe Melo foi assim, o próprio William Bigode. Exatamente. O Daverson. Agora, falar em Daverson, ontem o Cuiabá venceu o Cruzeiro por 1-0. Gol do Daverson.
Que entrevista, cara, sensacional. Hoje o Twitter tá maravilhoso com as homenagens, com o recorte da entrevista do Daverson. Que personagem, Fábio Scheib, que personagem. Para o Palmeiras, não só um personagem importante no que tange a conquistas, a futebol mesmo, mas o personagem em si. O Daverson é uma figura, cara. Exatamente, é uma figura e decidiu o jogo ontem na saída do intervalo e deu uma entrevista com, sei lá, 10 tópicos em menos de 30 segundos, 1 minuto, falando sobre o Vinícius Júnior, sobre o xingamento que estava recebendo a torcida do Cruzeiro, sobre o novo técnico, sobre as filhas, sobre a mãe. É uma figuraça. Apesar de todos esses tópicos, ele falou bem sobre o Vinícius Júnior também. E a torcida do Cruzeiro estava xingando bastante ele, daí ele saiu no meio do jogo, pôs a mão no ouvido para fingir que não queria ouvir, falou que tinha bastante criança no estádio. Ele acaba querendo falar muitos assuntos, mas ao mesmo tempo não consegue se comunicar bem, mas foi engraçadinho. Sensacional, eu adorei. E outra, né, no jeito Daverson de ser, mas ele abordou o assunto do Vinícius Júnior, assim, na simplicidade dele, mas abordou de uma maneira muito contundente. Eu gostei. Júlio, você que gosta também desses personagens excêntricos do futebol, cara, como faz bem o Daverson pro futebol, né? Carlão, não só acho que a fisionomia lembra também, mas esse jeito de ser muito pilhado, é um turbilhão de assuntos ao mesmo tempo, é muito Diney, né? Acho que o Daverson, ele tem o estilo do Diney, é verdade. Ele lembra muito o Diney, cara, ele é muito incontrolável, assim, ele não consegue falar de uma coisa só. Acho que ano passado, quando ele saiu do Palmeiras, o Palmeiras fez uma homenagem pra ele, tem esse vídeo lá no canal oficial do Palmeiras, ele vai falar do sentimento dele com o Palmeiras, cara, ele começa a falar da cozinheira do Palmeiras, aí ele vai falar porque ele comprou um apartamento para ficar perto do clube e quando ele fez o gol, ele gostou, e a torcida tem uma faixa lá na esquerda, cara, o Daverson, ele é demais, só que, o detalhe, todos os assuntos que ele falou ontem depois do jogo do Cruzeiro, todos relevantes. Verdade. Falou do Vini Júnior, falou sobre a importância e a influência das crianças no estádio, falou sobre a importância do jogo, da família, do técnico apoiando ele. O Daverson é demais, eu sou muito fã do Davinho. Além disso... Pois não, Fábio. Não, acho que você vai falar a mesma coisa que eu ia falar, Lupi, sobre o jogo, né? Do Oliveira. Não, eu ia falar também sobre a forma Daverson de comparecer de forma virtual nos julgamentos do STJD também. É um assunto que a gente pode aqui qualquer dia... Precisa ser abordado. Todo mundo de terno, gravata e ele simplesmente deitado em sua cama com uma grande coberta. Só isso. Figura. Fabião, e aí? Só para não passar batido, ontem no jogo também o Oliveira acabou tirando uma bola dele, saindo com muita categoria, deu até um chapeuzinho nele. O zagueiro do Cruzeiro, no final da jogada, ele foi lá cumprimentar o jogador. Parabéns, muito bom, muito bonito. É uma figuraça, né? Cara, sensacional. O Lupe. Não, eu só quero mandar um abraço para Marlene, lá de Paulínia. Ela mandou uma mensagem aqui pra gente, falou assim, bom dia. Vocês alegram o meu dia. São demais. Que legal. Marlene de Paulínia. Obrigado, viu, Marlene? Beijão, Marlene. Legal. 11 horas e 26 minutos. Dá tempo do noticiário do Rio de Janeiro, Valmerzinho? Vamos lá, então, com o Vitor Lessa, falando aí dos 4 grandes do Rio. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, os cariocas envolvidos aí nas competições internacionais. Apesar dos incômodos sentidos antes e durante a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Corinthians, Arrascaeta e Léo Pereira estão relacionados para a viagem ao Chile, onde o time enfrenta o Nublense nesta quarta-feira às 9h30 da noite, pela 4ª rodada da Libertadores. O uruguai apresentou dores no músculo posterior da coxa direita, já Léo sentiu um incômodo no mesmo músculo, mas da coxa esquerda. Eric Pulgar, substituído com câimbras, também consta na relação e viaja para o país onde nasceu. O Botafogo não terá voo fretado e vai encarar uma viagem pesada para chegar a Trujillo, no Peru, palco da partida contra a Universidade Serra Valerro, na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. A cidade, que fica a 558 quilômetros de Lima, capital do país, abriga o estádio Manisque, local do confronto. Ao contrário da política adotada desde a virada para a SAF, com viagens da delegação em avião exclusivo, a alta na cotação dos voos tem afastado a possibilidade de repetir o procedimento em todos os compromissos este ano. Recentemente, o clube optou por voo comercial para levar o time para Curitiba, onde enfrentou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
As críticas ao trabalho do técnico Maurício Barbieri aumentaram no último sábado após a derrota do Vasco para o São Paulo, que completou 6 jogos sem vencer no Brasileirão. A pressão de parte da torcida pela demissão do treinador, no entanto, não ecoa dentro do clube. Isso porque o departamento de futebol já previa a oscilação durante a competição e acredita na evolução do time com as mudanças pela frente. A leitura é que o Vasco conseguiu ser competitivo contra adversários mais difíceis e merecia pontuar contra Santos e São Paulo quando o time teve um desempenho melhor. O Fluminense acerta os últimos detalhes da viagem para La Paz, onde na quinta-feira o time do técnico Fernando Diniz vai encarar o The Strongest em mais uma rodada da Copa Libertadores. E o treinador terá pelo menos 4 desfalques. Marcelo, Keno, Alexander e Felipe Melo, todos lesionados, seguem tratamento no CT Carlos Castilho e só terão condições de jogo depois do jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O tricolor vai chegar a La Paz poucas horas antes da partida a fim de reduzir os efeitos da altitude. De lá, sairá direto para São Paulo para o jogo diante do Timão no final de semana. Tá aí o Vitor Lessa trazendo as notícias dos clubes da cidade maravilhosa. Ele tocou no Vasco, né? Nós estávamos falando aqui do Cuiabá, a vitória do Cuiabá sobre o Cruzeiro por 1-0, o gol do Daverson. Esta vitória do Cuiabá levou o Dourado à 14ª posição do Brasileiro com 7 pontos ganhos. Ele ultrapassou o Internacional, o Goiás e jogou o Vasco para a zona do rebaixamento Z4. Preste atenção, Antônio Lupi. Estou prestando. Vasco. Sim. 6 pontos. Corinthians, 5 pontos. América, que deu uma reagida, mas é o penúltimo com 4 pontos. E o Coritiba, não sei, se não tiver uma mudança drástica, caminha passos largos rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. O Z4 formado por 3 campeões, hein? Vasco, Corinthians e Coritiba. 3 campeões brasileiros aí integrando a zona de rebaixamento. Perigo, perigo, sinal de alerta para estas equipes. 11h29, já o repórter, Valmir, como é que está? Dá mais um tempinho? Tem participação? Temos participações no nosso WhatsApp e participações de áudio. O assunto é o Corinthians, Carlão. Bora lá. Vocês têm razão aí no que estão falando a respeito do Corinthians, né? Os jogadores que não estão mais rendendo ficam aí por uma questão de gratidão e tudo mais. Isso é bacana, mas tem que valorizar o ídolo sim, mas de outra forma, né? Na verdade, o time está sendo prejudicado com esses resultados ruins. E o que acontece no Corinthians ainda é que, além de ficar um longo período jogando, sem entregar resultados, eles ainda depois vão para a diretoria exercer cargos de direção, cargos executivos para os quais também não estão preparados. E aí, muitas vezes não estão preparados, né? E aí, às vezes, acabam prejudicando também o clube de outras formas. O Alessandro, que está no Corinthians agora, não sei se está capacitado aí a resolver o buraco que o Corinthians se meteu nesses últimos tempos. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Tá certo, a participação do ouvinte, continue participando. Tem mais? Dá tempo? Tem mais uma opinião do Corinthians, tem mais uma. Bom dia. Bom dia. O Corinthians tem que fazer uma limpa nesses medalhões aí. Ó, freio, hein? Dar oportunidade pra garotada. Esses medalhões aí tá difícil, hein? Dá oportunidade pras garotadas. Eu achei que ele ia falar outra coisa, hein? Assustei, hein? Não, tá tudo sob controle. Tá tranquilo. Bom dia, amigos. Desse Z4, o Corinthians não escapa. Olha! Quem disse isso não fui eu. Sim. E sim o Amarildo, lá de Hortolândia. Vou repetir a mensagem dele. Bom dia, amigos. Ele mandou um bom dia. Eu vou concordar com você. Ele falou assim, desse Z4 que Carlão passou, o Corinthians não escapa. O 18º colocado com 5 pontos. Mais áudio ou não? Tranquilo? Vamos pro repórter então? 11h32 é o repórter CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Repórter CBN.
Terça-feira, 23 de maio de 2023. A Puma e o Santander manifestaram apoio ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, que tem sido vítima de racismo na Espanha. A marca de produtos esportivos e o banco patrocinam a La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol. A Puma também concede patrocínio ao Valência. Torcedores da equipe ofenderam o atacante no jogo de domingo contra o time de Vini Júnior, que é o Real Madrid. Até o momento, 7 suspeitos dos ataques racistas foram presos. 4 têm relação com um boneco enforcado que representava o brasileiro. O objeto foi colocado em frente ao campo de treinamento do Real Madrid em janeiro. Os outros 3 detidos são acusados de insultar Vini Júnior na partida contra o Valência. A Justiça do Pará anulou a nomeação da mulher do governador Helder Barbalho, Daniela Barbalho, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O juiz responsável pela decisão entendeu que o caso se configura como nepotismo e viola princípios administrativos. No cargo, Daniela receberia salário mensal de R$35 mil e teria como função fiscalizar os gastos do governo do marido. A Receita Federal vai disponibilizar amanhã a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Os contribuintes poderão acessar as informações por meio do site do Fisco. Ao todo, R$7,5 bilhões serão pagos nessa etapa a mais de 4 milhões de pessoas, segundo o governo. O valor será disponibilizado no próximo dia 31, prazo final para o envio da declaração. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Horas 35 minutos é o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, dia recheado, né? Temos Série B, temos Copa Libertadores, temos Copa Sul-Americana. Fábio Scheibe, para quem gosta de futebol, eu não gosto muito, né? Mas para quem gosta de futebol, uma terça-feira hoje, o cardápio tá vasto, né, Fabião? Terça-feira gorda, sim, Carlão, no nosso futebol nacional, futebol internacional. A Libertadores destaca o duelo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão, que está com um gramado lamentável. Por sinal, tá horrível o gramado do Mineirão, que teve shows esse final de semana. Estão tentando recuperar o gramado para o jogão às 7 horas da noite entre Galo e Furacão. Também destaco o jogo do Bolívar contra o Barcelona, do grupo do Palmeiras, do Alcas do Equador contra o Racing da Argentina pelo grupo do Flamengo. Pela Sul-Americana, o São Paulo viaja até a Venezuela para encarar o Puerto Cabello. O Goiás recebe o Universitário e o América Mineiro tem jogo decisivo contra o Defensa e Justiça. Pela Série B, o início da 8ª rodada, o jogo entre paulistas. Botafogo de Ribeirão recebe o Mirassol e o Novo Horizontino, 9h30 da noite, recebe o Avaí, com o técnico Gustavo Morini no comando técnico da equipe lá de Santa Catarina, viu, Carlão? Você tocou em Série B, esse duelo aqui entre ABC e Tombense pode interferir na Ponte, né? Porque se o Tombense vencer, ele vai a 7 pontos, ultrapassa a Ponte Preta, que se fixa cada vez mais no bloco dos 4 últimos colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, Valmirzinho, vamos para a capital paulista? A gente faz um apanhado aqui dos grandes da capital e aí sim vamos focar em Ponte Preta e Guarani com Antônio Lupe e Júlio Nascimento. Capital paulista, os grandes! O São Paulo preserva alguns de seus titulares nesta noite na Venezuela pela Copa Sul-Americana. O tricolor terá pela frente o Academia Puerto Cabello, na cidade de Valência, a partir das 9h30 da noite. Rodrigo Nestor será desfalque. O tricolor é o líder de seu grupo. O Puerto Cabello é o último da chave. A dupla de zaga do Corinthians pode completar amanhã 8 jogos seguidos como titular. Gil e Murilo são escalados na formação inicial do Alvinegro desde o clássico contra o Palmeiras. Amanhã, o Corinthians jogará na Argentina contra o Argentinos Júnior pela Libertadores. O zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes,
sofreu uma pequena fratura na face contra o Santos e é dúvida para o jogo de amanhã contra o Cerro Porteño. E o Santos contou com uma ajuda do governo do Chile e da Federação Chilena de Futebol para contar com o atacante Soteldo no jogo de quarta-feira contra o Audax italiano. Soteldo havia sido barrado pelas autoridades chilenas por não ter o visto de entrada no país, uma exigência das autoridades chilenas para viajantes com origem na Venezuela. Porém, o Peixe conseguiu uma liberação especial e Soteldo estará presente em campo. Aí os grandes clubes da capital paulista, hoje o São Paulo lá na Venezuela pode encaminhar a classificação na Copa Sul-Americana. Ô Julião, esse tricolor Dorival Júnior, né, um cara sem muitas frases de efeito, um treinador que vai muito na base da conversa, do diálogo, da simplicidade e vai enfileirando mais um bom trabalho, né, no passado no Flamengo e esse ano parece que conseguiu jogar aí a água na fervura no tumultuado São Paulo da era Rogério Ceni, hein? E talvez até mais do que 2018, né, Carlão? O Dorival tenha tido mais dificuldade de organizar a casa do São Paulo agora, porque pegou um ambiente muito complicado ali, né? O Marcos Paulo, por exemplo, tinha problema de relacionamento com o Rogério Ceni, ele começou a extrair o mesmo elenco, usando as mesmas peças, um futebol mais confiável para o torcedor são paulino e de muita efetividade. Um repórter aí de muito sucesso, tá logrando êxito, o Dorival Júnior, em mais um trabalho. E, Carlão, acho que tá na hora de começar a olhar para o Dorival como um técnico de continuidade, porque o grande problema na carreira do Dorival de 2018 para cá não tem sido a falta de bons trabalhos, mas a falta de continuidade por, às vezes, decisões contraditórias das diretorias, né? Tirando a saída dele no Ceará, onde ele estava sendo muito respaldado e fazia um bom trabalho, mas ele decidiu ir para o Flamengo. A primeira saída dele do São Paulo, injusta. As duas saídas no Flamengo, injustas. Espero que o Dorival agora consiga uma sequência, né, Carlão? Tá se tornando um técnico, um bombeiro, né? Tá certo que ele faz um trabalho sensacional quando ele assume este papel de bombeiro. Foi assim no Flamengo com conquistas e agora no São Paulo, dando uma tranquilizada no ambiente, fazendo realmente um bom trabalho no Brasileirão. Ô Fabião, e esse Verdão nosso aí, hein? Gustavo Gomes não vai estar em Assunção num jogo decisivo? Parece que ele sofreu uma fissura no rosto, né? E pode ser desfalque. O Palmeiras que viaja hoje para o Paraguai, tem que aguardar se Gustavo Gomes vai estar em campo. Se não estiver, uma dupla de zaga totalmente diferente, que já jogou contra o Santos no segundo tempo, entre o garoto Naves e Luan que está muito bem, substituindo o Murilo, mas é uma zaga, até por certo ponto, que não tem muito entrosamento para esse jogo decisivo de Libertadores. O Cerro Porteño, que tenta uma vitória para ainda sonhar em classificação na Libertadores. O Palmeiras também precisa ganhar, porque está tudo embolado nesse grupo do Palmeiras, que hoje tem um jogo entre Bolívar e Barcelona. O Palmeiras precisa tomar cuidado também para garantir essa classificação. Mas Gustavo Gomes só saberemos se vai mesmo daqui a pouco, no embarque da delegação para o Paraguai. Tá certo, é o Palmeiras aí na Copa Libertadores. O Coringão, Antônio Lupe, nós que estamos discutindo muito a situação do Corinthians, o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Argentinos Juniors, aliás, um time muito bem montado, lá no estádio Diego Armando Maradona. Esse Coringão vai dar alegria pra gente, ô Lupe? Difícil, né? Difícil. Depende pelo prisma da alegria. Depende, você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, mas é difícil. O Corinthians não tá desempenhando aí um bom futebol, tanto na Libertadores, né, e também no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante, né? Porque o Corinthians tem apenas 3 pontos, o Argentinos Júnior é o líder do Grupo E com 7 pontos. E assim, se o Corinthians ele perder, praticamente elimina aí todas as chances de classificação para a próxima fase. Então é um jogo decisivo para o Corinthians, que tem 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória, né? Então é difícil. A situação do Corinthians, ela é difícil, Carlão. Coringão, foca no brasileiro, porque a situação está difícil. Está difícil. Aliás, o que está difícil também, segundo o nosso ouvinte, o Rodrigo Delboni, é o anel viário da Anhanguera sentido Valinhos, obras. Lentidão no anel viário da Anhanguera sentido Valinhos, obras de sinalização, então
Então, obrigado aí o Rodrigo Delboni, também ajudando a população que está a caminho pelas estradas e rodovias da nossa região. Sabe quem está mandando mensagem pra gente? É o Luiz Antônio, lá de Porto Feliz. Legal. Terra do Desportivo Brasil. Show! Ele diz aqui, bom dia, Carlão, os jornalistas vivem do futebol, por que não se unem a favor do jogador Vini Júnior contra o racismo? Vocês têm um microfone nas mãos. Aliás, isso foi feito, né? Ontem nós vimos no Jornal Nacional toda a repercussão que foi feita pelo caso, inclusive foi noticiado agora aqui no Repórter CBN e o Fábio Chabi trouxe essa informação, patrocinadores. Alguns racistas já começaram a ser presos por conta daquela coisa triste que aconteceu. Uma manifestação de solidariedade da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor não foi iluminado. Sim. Em apoio, em solidariedade ao Vinícius Júnior. Cara, eu fico lendo algumas notícias. Até que ponto pode chegar o ser humano, hein? Então, eu tô lendo aqui no GE. Tá aqui, jornalista que questionou o gesto critica Vinícius Júnior. Olha aqui, aspas do jornalista. Boa parte do futebol espanhol não gosta de você. Rapaz do céu, que não é possível. Nossa, pelo amor de Deus. Vai embora, vai pra Inglaterra. Júnior. Tá louco. Sai disso aí. Vem pro Flamengo, papai. Vem pro Flamengo. É o clube que revelou o Vinícius Júnior. Por que o Flamengo? É o clube que revelou. Tem tanto time aí, por que o Flamengo? Você ficou assustado? Não, o Vini Júnior merece muito sucesso ainda, mas tem que ter tranquilidade. Sai do Real Madrid. Ele vai ser sucesso em qualquer lugar onde ele jogar. Sabe por quê? Porque ele tem talento. E em breve vai ser considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA. Carol, se você me permite, temos mais 2 áudios. A opinião dos nossos ouvintes a respeito ainda do Corinthians e do São Paulo. Polêmica, hein? Bom dia pessoal da CBN Campinas, tudo bem? Daniel que tá falando aqui, botafoguense, feliz pra caramba. Que legal. Falando um pouco aí do São Paulo, que vocês estão falando agora aí, o São Paulo eu acho que vai dar trabalho, viu? Se não perder jogadores agora na janela do meio do ano, o São Paulo é um time que vai disputar ali na parte de cima da tabela. E eu acho que o Corinthians não cai não, o Luxemburgo vai conseguir acertar esse time aí. Acho que não vai brigar por Libertadores não, mas fica na primeira parte da tabela o Corinthians. E temos também um torcedor do Corinthians que está animado com o jogo. Alexandre aqui de Hortolândia, vamos ganhar 1-0, gol do Yuri, eu acredito. Yuri Alberto. Yuri Alberto acho que ficou inimigo do gol, né? Impressionante como não refaz a amizade com as redes, o Yuri Alberto. Galera, vamos para o nosso cantinho então? Pegando ali a Avenida Princesa do Oeste, a rua Dona Imperatriz Tereza Cristina, onde fica localizado o Brinco de Ouro da Princesa, Casa Taba do Guarani, onde vai receber aí Bugre e Chapecoense amanhã, 9h15 da madrugada, Julião. E o Bugre, a preparação do Bugrão? Pois é, Carlão, existe uma dúvida principal nesse time do Guarani para esse jogo contra a Chapecoense no ataque, né? O Derek é o artilheiro do time com 3 gols na competição até agora e o Bruno Mendes, antes titular, ficou no banco no derby para condicionamento físico, estava voltando de lesão, mas entrou no segundo tempo, decidiu o clássico a favor do Guarani também e volta a brigar por essa titularidade. Então o Bruno Pivetti carrega essa dúvida para o treinamento de hoje. O Guarani encerra a sua preparação para enfrentar a Chape nesta terça-feira e se o técnico Pivetti optar pela manutenção do time, a equipe do Guarani tem a possibilidade de repetir a mesma escalação que iniciou o duelo com o Ponte, só com essa dúvida mesmo no sistema ofensivo. Em relação aos ingressos, eles estão à venda, Carlão, R$60 a inteira, R$30 a meia entrada para todos os setores. As bilheterias estão abertas, ficam em funcionamento até às 18 dessa terça e amanhã até o horário do jogo, né? Bilheterias abertas aí a partir das 9 horas da manhã, funcionando amanhã até o horário do jogo. Em relação a situação do Diego Porfírio, Carlão, muitos questionaram, né, se tem alguma atualização sobre isso, porque ele voltou a ser relacionado para a partida contra a Ponte. O Diego Porfírio, segundo o Bruno Pivetti, está respaldado juridicamente para entrar em campo.
O Aleph Manga e o Jesus Trindade, que eram companheiros do Diego Porfírio e foram citados no mesmo print do ano passado de um apostador, jogadores que na época estavam defendendo o Coritiba, eles vão prestar depoimento na sexta-feira, dia 26, no GAECO de Goiânia. Então, esses jogadores foram convocados, a informação foi passada pelo Coritiba. Até seria no dia 19, foi adiado para o dia 26. Não consegui a informação se o Diego Porfírio também foi convocado pelo GAECO para prestar esclarecimentos dele ter sido citado por um apostador que estaria envolvido num esquema de apostas no ano passado. Por enquanto, nenhum desses jogadores que foram citados se tornaram réus, são jogadores apenas citados em conversas, isso faz parte dos documentos do Ministério Público, não há nenhuma denúncia e por isso o Diego Porfírio, se o Guarani entender que tudo bem, segue à disposição, ele será relacionado novamente amanhã para enfrentar a Chape, Carlão. Tá certo, Julião. Guarani Chapecoense, 9h15 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, a possibilidade do Guarani voltar aí ao bloco dos primeiros colocados da Série B. Julião, para encerrar o assunto Guarani, estou com uma matéria aqui feita por você no GE e fazendo uma análise do Guarani sobre o derby, né? E aquilo que a gente conversou pós-jogo, né? O combo do derby, uma mistura de sentimentos, um sentimento positivo pela reação, um sentimento negativo pelo amplo domínio que o Guarani teve, mas não confirmou, não carimbou a vitória, e esse jejum de 14 anos. Júlio, eu traço um paralelo desse momento do Guarani, derby, eu digo, com o São Paulo. São Paulo muitas vezes vai à Neoquímica Arena com o Corinthians, com um time mais forte, domina o jogo e não consegue vencer. E este último derby, o Guarani dominou, jogou mais, demonstrou que é uma equipe melhor, mais ajustada que a Ponte, mas não colocou fim a esse tabu. O que acontece com o Guarani no estádio Moisés Lucarelli, Julião? Pois é, Carlão, o Guarani, ele sai do jogo de domingo com essa divisão de sentimentos, e aí foi justamente em cima disso o texto, porque o torcedor, a diretoria e os jogadores entenderam que o Guarani teve uma grande oportunidade de quebrar esse jejum que incomoda, né? Pela grandeza da rivalidade, os torcedores dizem que não, mas muitos se incomodam com essa marca já de 14 anos. E por outro lado, até o Bruno Pivetti citou, né, que o grupo mostrou resiliência. E se a gente pensar em termos de tabela, o Guarani ter buscado empate num clássico fora de casa é um baita resultado, porque dentro de casa o Guarani tem conseguido bons resultados. Até o Bruninho revelou na semana passada que existe um pacto do Guarani de tentar vencer o máximo de jogos possíveis no Brinco e beliscar pontos fora de casa. Então, no contexto de Série B, o Guarani está brigando por G4, o resultado não foi visto como um resultado ruim. Há decepção e frustração dos torcedores e da diretoria por conta do volume de jogo e das poucas oportunidades que o Guarani construiu, e um pouco também em relação à arbitragem, né? O Guarani ainda bate muito na tecla, viu, Carlão, do lance do Derek. A diretoria já diz que não vai entrar com nenhuma representação contra a CBF, até porque o Guarani é um aliado político da CBF, mas claro que externou a insatisfação aí porque o VAR não foi consultado ali no lance do último lance do primeiro tempo, e isso gerou um pouco de insatisfação na diretoria e nos torcedores do Guarani, viu, Carlão? Tá certo, Júlio Nascimento, noticiário completo do Guarani, se preparando para o jogo de amanhã contra a Chapecoense, para confirmar, quem sabe, o retorno ao bloco dos 4 primeiros colocados da Série B. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem Antônio Lupe dissecando a Ponte Preta para o jogo de amanhã contra o Sampaio Correia, e tem mais participações do ouvinte pelo WhatsApp 19991869070. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas, utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. 11h54, reta final de CBN Esportes, sem antes falar da Ponte Preta pós-derby, Macaca e Sampaio Correia amanhã no Maranhão. A Ponte já viajou para São Luís, amanhã 9h30 da noite tem o duelo contra o Sampaio Correia, sem Gé e sem Arthur, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Só que o assunto derby ainda foi tema da coletiva do zagueiro Fábio Sanches, que falou a respeito do erro que ele cometeu no gol do Guarani. E perguntei também qual é a causa para essa queda de rendimento na Ponte Preta? Se é a diferença técnica entre Série A2 e Série B ou a mudança no comando técnico que foi feita no início da competição? Olha, acho que são um pouco das duas coisas. Uma competição totalmente diferente da A2, né? A gente sabe que, claro, respeitando os times que jogaram a A2, mas o nível é outro. É uma competição muito difícil e a gente teve uma troca de treinador logo no início do campeonato. Então, cada treinador tem sua forma de jogar, tem seu estilo de jogo e o Felipe tem o estilo de jogo dele. A gente comprou a ideia e a gente vem conseguindo adaptar. Lógico que a gente vai se ajustando, mas a gente está procurando aí adaptar a cada jogo que passa, né? A gente fazer o que ele vem pedindo. Acredito que nesse jogo, talvez no primeiro tempo a gente teve um pouquinho de dificuldade na marcação, encaixar a nossa marcação, mas no segundo tempo a gente ajeitou isso, a gente corrigiu e fomos superiores na segunda etapa do jogo, onde a gente estava com o jogo na mão ali, jogo praticamente ganho e ocorreu um empate por uma falha individual, no caso uma falha minha. Então, se hoje a gente está lamentando aí talvez esse empate que teve no derby, eu assumo toda essa responsabilidade e sei do meu erro, da falha que eu tive no jogo. Então, se tem que ter uma cobrança, se tem que ter algo assim em cima de alguém que desse jogo não é em cima de Felipe, não é em cima do nosso treinador, de nenhum outro jogador. Esse jogo eu assumo a responsabilidade por esse empate. Uma declaração forte do capitão da Ponte Preta. Mas não vejo assim. Falhou, evidente, a Ponte tomou um gol que doeu no torcedor pontepretano, porque era uma vitória sobre o Guarani. A gente sabe o que significa uma vitória sobre um rival num clássico tão forte como em Campinas, mas assumir todo o erro, não, eu acho que é um conjunto de fatores. Não vejo assim, não concordo com o Fábio Sanches. Aliás, tem muito crédito com a torcida pontepretana, é um erro que acontece, faz parte, mas assumir toda a responsabilidade, não vejo assim, não. E eu acho que na reta final do programa a gente pode receber um elogio de um ouvinte. Pra massagear. Pra dar aquela tranquilizada nessa terça-feira, né? Bora lá, fica localizado. Gente da CBN aí do esporte, vocês aí tem um programa muito bom mesmo. Só pra dizer isso aí, Ulisses de Indaiatuba. Muito obrigado, Ulisses. Você já encaminhou esse áudio, já né? Está, naturalmente. Ele está favoriteio esse áudio e em breve ele estará no inbox da direção. Ô Carlão. Vamos lá, Fabião.
Antes de finalizar, eu queria trazer duas notícias muito relevantes lá do sul do país. A primeira é que Mano Menezes foi confirmado no cargo ainda do Internacional, após uma reunião de 8 horas do presidente Alessandro Barcelos do Internacional com a diretoria. Mano Menezes foi confirmado e seguirá no cargo do Internacional, mesmo após 5 derrotas consecutivas, incluindo uma derrota no Grenal para o Grêmio. Mano Menezes, então, continua no Internacional. E a outra tem a ver com a operação penalidade máxima, lá no Rio Grande do Sul. O primeiro jogador que foi condenado sobre essas apostas e tudo mais, o volante Nicolas, do Novo Hamburgo, foi afastado do futebol por 2 anos e recebeu uma multa de R$80 mil pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O julgamento foi ontem, na segunda-feira à tarde, e na condenação, vídeos do volante cometendo um pênalti de maneira proposital no empate de 0-0 com o Esportivo foram expostos às pessoas no tribunal. Valeu, Fábio Chaib, valeu, Júlio Nascimento, Antônio Lupe. A gente volta no Arena CBN às 4 da tarde com Eliel Almeida. O CBN Esportes, primeira edição não, né? O CBN Esportes fica por aqui, voltando amanhã, quarta-feira. Até lá, tchau, tchau! Repórter CBN.